conseguir a massa crítica para, né, entrar aqui num movimento de espiral. E quem sabe amanhã o Brasil não é o Equador e a galera toda tá quebrando tudo lá, tomando o blindado do exército, tocando fogo, a chapa tá quente. Nildorix, tá quente o negócio lá, hein? Bom dia. Os expressionautas. Na verdade, a chapa está quente em toda a América Latina. Em alguns lugares, nós podemos ver a manifestação de maneira mais contundente. No caso peruano, como se fosse uma disputa parlamentar. Mas no caso equatoriano, existe o que eu chamaria assim de um ator independente, que é a Confederação Nacional Indígena do Equador, a CONAIE, a CONAIE, como eles dizem. E a CONAIE tem um histórico de independência, não é só em relação a Lenin Moreno, mas já entre os anos dourados de Rafael Correa, a Confederação saiu batendo direto nos governos que aprofundaram o que eles chamam lá o extrativismo, né, que é essa ofensiva agrícola e mineral sobre as terras indígenas. E aqui tem uma diferença muito grande entre o que acontece no Brasil e no Equador, Ramos, também no Peru, na Guatemala. É a maioria indígena da população. Então, a questão indígena na América Latina, ela tem que ser analisada em cada país. Aqui no Brasil, quando se fala da questão indígena, sobretudo nas universidades, no mundo dos partidos, ela é muito caricaturizada. Ela não bate no coração da nação, por um conjunto de razões. No caso do Equador, é uma situação efetivamente trágica e no limite, porque a confederação ela é muito grande, ela está enfrentando esse estado de exceção que o Lenin Moreno decretou por 60 dias, onde todas as garantias constitucionais e individuais estão completamente suspensas, baseado no quê? Em 3 artigos da Constituição, que é o 164, o 165 e o 166. Agora, Nildo, tudo isso tem um ator fundamental, Romulus, que é o empréstimo de antes Lenin de entrar no empréstimo, Moreno. eu quero entender ainda a questão do indígena. Por quê? Porque em alguns países aí andinos, a gente vê uma tensão, países andinos e amazônicos, a gente vê uma tensão entre os indígenas andinos e os indígenas amazônicos. E, em geral, a exploração petroleira, né, tanto no Peru como no caso de hidrocarbonetos na Bolívia, não é na Amazônia, mas é ali na Média Luna, mas há uma tensão aí, no Peru talvez tenha, eu não conheço do Peru, mas eu sei que na Bolívia há uma tensão entre os indígenas andinos e os indígenas amazônicos. Né? Os amazônicos se veem como discriminados. Quem chegou ao poder na Bolívia foram os indígenas andinos. Então, alguns projetos do Evo Morales sofrem forte oposição dos indígenas amazônicos, onde há, em alguma medida, alguma exploração naquele modelo predatório, né? Os interesses deles não são levados muito em conta. Nesse caso do Equador, essa confederação dos indígenas, ela representa os andinos ou representa todo mundo, também os amazônicos? Não, ela representa todos, tem um poder extraordinário e, claro, que tem um poder muito maior no que você está chamando dos andinos. E tem um poder extraordinário porque ela é capaz de parar o país. Quer dizer, como é que ela para o país? Ela fecha as 5 grandes estradas que conectam o Equador, com a capacidade de fechar o país. E tem uma outra característica fundamental. Eles marcham até Quito. Então, entre hoje e amanhã, eles estão nas portas de Quito. Então, entre hoje e amanhã, devem entrar em Quito mais ou menos 20 a 30 mil indígenas, e já com o país totalmente paralisado. Isso é uma diferença muito grande. Tal é a situação que o governo de Lenin Moreno transferiu a capital para Guayaquil, já tirou de Quito. Quem conhece Quito sabe que se eles fecharem 2 grandes avenidas, paralisa Quito. E você acha E que os Guayaquil dá indígenas... para tomar também ou lá só tem, só tem coxinha? Não, não, lá não, também tem oposição, porque o caráter das medidas, Romo, acertados com o Fundo Monetário Internacional por um empréstimo verdadeiramente vergonhoso, são 4,2 bilhões. Isso significa um conjunto de medidas extraordinárias, porque, veja, o que Lenin Moreno está fazendo não é só aquilo que a imprensa está divulgando aqui, que é o fim dos subsídios na gasolina e no óleo diesel, mas ele está colocando embutido o que se chama de uma lei ônibus, o que eles chamam lá de uma lei ônibus. No meio dessa lei que suprime
esse privilégio, chamemos assim, que a empresa diz, dos subsídios, eles estão aumentando 2% da contribuição para as aposentadorias e estão passando uma nova legislação trabalhista, que implica na flexibilização dos contratos, na contratação temporária e no emprego público. Veja que contribuição notável à engenharia humana. 20% de salários mais baixos para os novos contratados, redução de 15 dias das férias agora, passará a ser não mais de 30 dias, mas 15 dias. E o aumento de 1% do imposto sobre o salário dos funcionários públicos. Quer dizer que há aí, se é 1% ao mês, dá 12, $1, $1 ao mês, dá $12. Quer dizer que se tiram 12, desculpe, um mês, um dia ao mês de imposto, o que significa que são 12 dias. Com a redução das férias em 15 dias, quer dizer que os trabalhadores equatorianos estão perdendo quase um mês. Você veja que a taxa de exploração, então, vai ser elevadíssima. Isso afeta gregos e troianos, isso afeta os amazônicos e andinos, isso afeta o conjunto da população. Em Guayaquil, o governo tampouco terá vida mansa. Mas, de qualquer forma, ele pode se refugiar em Guayaquil. A transferência da sede, Romulo, já mostra muito claramente em que medida Lenín Moreno perdeu, sem dúvida alguma, a Batalha das Ruas. A Batalha das Ruas é da CONAI, essa mesma CONAI que encrespou contra Rafael Correa e que agora chega no limite contra Lenín Moreno. E o Lenín Moreno, claro que, para ocultar isso, ontem deu um pronunciamento que eu assisti ao vivo, o pronunciamento dele, junto com os generais, as Forças Armadas e a Polícia Nacional. Ele, naturalmente, responsabilizou quem? Responsabilizou Rafael Correa e Maduro por tentar um golpe no Equador. Ora, é verdadeiramente escandaloso. Rafael Correa está fora do país, sem capacidade de... Claro que ele tem suas forças políticas, mas responsabilizar Rafael Correa e, sobretudo, Nicolás Maduro para tentar um golpe no Equador é uma tentativa de ocultar o que na rua se chama o pacotaço. Né? Mas isso aí é normal, Nildo. O Bolsonaro também está dizendo que o petróleo no Nordeste é da Venezuela. Isso aí já é de se esperar que eles fossem buscar esse pessoal. Você tem razão. De qualquer forma, o que eles querem ocultar sempre são as raízes internas de uma política econômica, Romulo, que agora está se generalizando na América Latina. Alberto Fernandes, na Argentina, ele está aproximando cada vez mais o seu programa alternativo à gestão do Macri. Lá no Equador, Lenín Moreno já escancara aquilo que, em larga medida, estava sendo tomado no governo de Rafael Correa, e agora o bordão é o seguinte: se vamos ao FMI, por favor, sem escrúpulos. Quer dizer, vão tomar toda e cada uma das medidas destinadas a aumentar o grau de exploração dos trabalhadores públicos e privados, redefinir a legislação do trabalho, redefinir, ali no Equador também, tem uma certa redefinição do sistema de aposentadoria, porque na nova lei, Romo, o que está sendo dito é o seguinte, é que a iniciativa privada poderá contribuir com a sua parte, quer dizer, deixou em aberto, significa que o Estado vai aportar, os trabalhadores vão aportar, mas a iniciativa privada poderá, o que significa uma privatização da Seguridade Social e da Previdência Social. Então, esse pacote do Lenín Moreno é uma definição do regime de Seguridade Social e da Previdência Social, uma reforma da lei trabalhista inaceitável, um assalto ao Estado gigantesco e uma disciplina com o mundo das finanças ordenado pelo Fundo Monetário Internacional. Então essa lei ônibus, como você mencionou, seria aquela coisa que a gente costuma chamar aqui de PEC do fim do mundo, aquela que trata de tudo, cheio de jabuti, né, diversos setores da economia, impondo aquele arroxo que nós, da América Latina, já conhecemos, tradicional do FMI. Mas eu te pergunto, Nildo, por que o Equador precisou ir ao FMI? Ele precisou mesmo ou o Lenín Moreno usou aquela velha tática de dizer, olha, não sou eu, são os gringos, a gente precisa desse dinheiro e eles estão impondo. Eu até não queria fazer, mas eu tenho que fazer. Por quê? É preço do petróleo? Por que eles estão com problemas e precisando da cobertura do Fundo Monetário Internacional, Milton Lix? Você mencionou algo importante do Brasil, que é uma conexão com a América Latina. Na real, os capitalistas nacionais e estrangeiros estão retirando dinheiro
e recursos da América Latina. Verdade. E estão migrando isso para o centro. Essa é a razão fundamental. Quer dizer, quando esses abobados querem nos ensinar sobre globalização, a gente entende do capitalismo há muito tempo, desde a época de Lenin, desde a época de Marx, desde a época de Engels, há muito tempo. Não se explica a Revolução Russa em outubro fora de uma crise mundial. Então, o que está acontecendo com os capitalistas? Eles estão apressando, aprofundando essa transferência líquida de recursos da América Latina para o centro. Isso produz 3 ou 4 fenômenos, Rômulo, que afetam o Brasil também. Primeiro, necessariamente, o investimento estatal cai violentamente. Seguido disso, no mesmo diapasão, o investimento privado, esse que é cantado em verso e prosa, e que ganha sua versão popular na ode ao empreendedorismo, baixa também violentamente. Então, o investimento caiu na América Latina e tende a cair cada vez mais. Mas, Nildo, eu estou confuso, porque o pessoal fala por aí que tem a fadinha da confiança, que é só o pessoal fazer o arroxo, como o Lenin Moreno está fazendo, e como a Dilma começou a fazer em 2015, o Temer deu sequência, o Bolsonaro com o Meirelles, que o capitalista privado, né, tem o seu espírito animal despertado, e aí ele está doido para botar dinheiro. Mas não é assim que funciona, não, Nildo? Não, a América Latina, a propósito da experiência, quando você mencionava que outubro é um mês muito bom para a especulação, muito grave para a especulação, um afinado analista das finanças internacionais diz que os outros meses são novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. São muito bons também para a especulação. E quando tu analisa os assaltos que o mundo das finanças dá com seus asseclas sobre o Estado metropolitano e periférico, mas também sobre a poupança popular, todos os meses são muito aptos. E aqui essa fadinha, olha a construção aqui, essa fadinha, que pode ser uma safadinha, história, né? Ela finalmente não encontra nenhuma constatação prática na América Latina. O Estado está altamente debilitado pelo que eu chamo de um caráter rentístico da acumulação, que a América Latina entrou com muita força, e da qual dificilmente sai, senão com uma ruptura do sistema. É claro, o expressionista vai dizer, Nildo, mas uma ruptura com o sistema se vê muito difícil. Bem, mais difícil é a posição de Lenin Moreno hoje, que tem que trocar a capital de Quito para Equador. Isso que os indígenas nem chegaram ainda em Quito, mas vão chegar entre hoje e final da noite ou amanhã de manhã, eles chegam na capital e paralisam definitivamente o país já no 7º dia. Então, esse estado de exceção tende a se estender. E sem solução possível. Lenin Moreno tem que fazer, porque a economia capitalista latino-americana entrou numa fase de crescimento muito lento e negativo. Mas isso com o que diz respeito ao PIB. A variável central, Rômulo, eu ensino sempre para os meus alunos, que o grande problema não é esse dado que você mencionou, naturalmente com um tom de ironia, da confiança dos investidores. O investidor não tem confiança. O investidor tem certeza. Se a grana cai, ele investe. Pode ser numa ditadura, num governo liberal, num governo de esquerda, num governo de direita, não importa, eles investem. Agora, para investir, precisa de algumas condições. Primeiro, que a tendência da economia mundial não seja essa de tirar da periferia para o centro para recompor a taxa de lucro nas matrizes, que é o que está acontecendo já há algum tempo, já há alguns anos, em uns países mais, mas agora tem uma tendência à homogeneização. Segundo, que o Estado tenha capacidade fiscal e financeira, sobretudo, quero assinalar a inversão aqui, financeira e depois base fiscal, primeiro financeira, porque a crise do Estado latino-americano não é uma crise de natureza fiscal. Há um problema fiscal, no sentido que os ricos e a propriedade não pagam imposto. Quem paga imposto são os pobres e as classes médias, sobretudo empobrecidas. Mas a natureza da crise do Estado latino-americano ela é financeira, porque quanto mais paga, mais deve, e uma grande parte do orçamento, como mostra a nossa querida Maria Lúcia Fattorelli, há anos, é um problema de natureza financeira. Há o problema fiscal, que é subjacente, mas não é ele que puxa o tema. Mesmo com uma base fiscal diferente, que os ricos pagassem algum imposto, nós teríamos que cortar essa jugular do sanguessuga sobre as finanças estatais. Nenhum país, a economia brasileira, como os demais países latino-americanos,
Eles vivem uma espécie de uma economia de guerra, Rômulo, um regime de economia de guerra permanente. Então, os capitalistas estão retirando valor daqui, recursos valiosos. E o Estado exaurido não consegue aumentar a taxa de investimento. Numa economia de tipo capitalista, nós temos que olhar sempre duas variáveis. Como é que está o investimento estatal e privado? E, segundo, como é que está a produtividade do trabalho. Essas são as duas maneiras de gerar riqueza, não existe outras. Então, quando o investimento estatal baixa, o espírito animal dos capitalistas, que eu nunca consegui ver isso, quem divulgava muito isso aqui no Brasil, é esse cínico que é o Delfim Neto. Delfim Neto mas ele tem tiradas ótimas. Ele é cínico, ele é do mal, mas ele é engraçado. Bem, eu sei, ele ri porque a conta bancária dele é sempre gorda. Não só a conta. Eu sei, mas como eu não estou aqui... Bom, e tu sabe qual é o Delfim. E o Delfim, ele é um cínico porque ele tem uma característica essencial dos economistas. Tem uma capacidade de adaptação que igual eu só vi em Bresser Pereira. Ambos são absolutamente camaleões. Se o governo é um governo como o de Fernando Henrique, eles estão lá, na sua maneira, apoiando, como o Bresser Pereira esteve, foi ministro da Reforma do Estado, etc. Depois entra a época lulista, ele também se aventa nessa, e vira até ministro, conselheiro, etc. Se é Dilma, ele também topa. Os dois viraram conselheiros informais do presidente Lula, e depois, em alguma medida, da Dilma Rousseff também, né, Nilton? Veja, se eu fosse presidente da República, eu consultaria muita gente, mas eu começaria a consultar também os marxistas, aqueles malditos todos, que fazem alerta... Não precisava ir tão longe, Nildo. Até o Luiz Gonzaga Beluso, o pessoal acorda aquela história ali, na crise, estava tudo certo para no segundo mandato, ele ser o presidente do Banco Central, e aí na hora H chegou o Lula e renovou o mandato do Henrique Meirelles, então não precisava nem ir tão longe. É que esse pessoal da Unicamp, toda essa escola da Unicamp, toda ela é um fracasso rotundo, porque eles acham que pode ter um capitalismo bonzinho no final. O pessoal da USP é mais jogo duro. Já vai para o mundo das finanças, das consultorias. Um professor da USP não vive do seu salário de professor. São as consultorias gigantescas, tal como lá no São Francisco, lá em São Paulo. Esse é o pessoal do business. O professor universitário médio não entende desse mundo porque ele acha que é um edital da CAPES e do FINEP que leva ao reino da felicidade. Não é. É o mundo das empresas, sobretudo das transnacionais. Bom, mas aí o que está acontecendo, Ramos, é essa baixa do investimento estatal gigantesco, que, diga-se passagem, tende apenas a se acentuar, porque a carga financeira sobre o Estado é gigantesca. E as receitas do Fundo Monetário, tal como essa que está sendo aplicada no Equador, por um empréstimo de 4,2 bi, é um empréstimo importante para o Equador, mas ele é o que eles chamam de um empréstimo ponte, unicamente para fechar as contas e dar uma estabilidade por alguns meses. Depois, como será? Será o mesmo Deus nos acuda. Então, não toca nas estruturas, mas faz algo fundamental. Reduz o gasto com saúde, segurança, escola, cultura, infraestrutura, etc. Aumenta o grau de exploração sobre os trabalhadores e reduz o gasto corrente do Estado. Mas não esse gasto financeiro. Esse vai aumentar. Então, já vai deixando uma herança, vai mudando a política econômica de tal forma que ela fica cada vez mais prisioneira dessa situação. No caso do Equador, eu repito, o movimento, é muito importante isso, porque é preciso dizer que a CONAIE, ela nunca se submeteu a uma razão de partido e uma razão de Estado. Ela nunca assumiu o governo de Rafael Correa. Ao contrário da CUT aqui no Brasil, para dar um paralelo, a CONAIE ela sempre manteve uma independência gigantesca. Poxa, Nildo, mas pensando aí com o Brasil, é tão tradicional, a pessoa é uma escadinha, por exemplo, ela preside o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, automaticamente, na sequência, ela vai se lançar para deputado estadual, aí depois ela vai para deputado federal. Eu achava que era um plano de carreira a pessoa sair da representação do trabalhador e chegar ao parlamento. Não é assim que funciona, não? No Brasil é assim que funciona e é assim que se vende a independência de classe tão importante que todos acham que não é uma coisa fundamental, mas a independência da classe trabalhadora, ela é definitivamente um valor supremo, porque como nós estamos vendo no Equador, a maioria indígena não se vendeu nem se rendeu, não trocou por programas sociais, não trocou sua independência pelo subsídio
que é concedido há décadas lá no Equador para a gasolina e para o óleo diesel. Você veja que pode-se fazer, pode-se adquirir pequenas conquistas sociais, um para-raio para as grandes crises em sociedades muito desiguais como as nossas, né? Porque esse é o problema que o expressionauta tem que entender. Na América Latina, a desigualdade é tão grande que programas como esses, que foram feitos aqui de maneira, como eu chamo, uma caridade cristã, uma digestão moral da pobreza do Lula, isso existe na Argentina, com subsídios ao transporte público. Eu vivi na Argentina, todo o transporte público, metrô, ônibus, é tudo subsidiado. No Equador também é. Então, esse mecanismo de subsídio, que é tão odioso para um liberal, das duas escolas, da USP e da Unicamp também. Esse mecanismo, ele é uma questão de sobrevivência para amplos setores sociais. É uma espécie de lei dos pobres, que acabou na Inglaterra em 1834, e é visto aqui com absoluta crueldade, porque, dane-se, os índios, os pobres aqui têm que ser mortos. Podem morrer, têm que ser executados. Eles são aqui uma espécie de uma raça fraca, e só os fortes devem sobreviver. Por isso, esse darwinismo social odioso, canalha. Na Inglaterra que você mencionou aí, o pessoal fazia internação compulsória dos pobres para trabalharem como trabalho escravo, né? Assim, não, isso é vagabundagem, botar essa gente para trabalhar. Se bobear, no Brasil vai ter gente que defenda isso também. Nildo, eu queria te perguntar o seguinte, esses indígenas aí muito bem, estão aguerridos, mas eu acho que vai ter um fator aí que pode, de repente, amansar eles. Se houver uma ameaça, já aí com essa dificuldade na conta corrente do Equador, isso aqui, ó, a verdinha, ó, o pessoal chegar lá e falar assim, olha, você quer sua verdinha, suas economias em verdinha, se você quer manter o seu dinheirinho aí que você ganha, do seu, sei lá, da sua prestação social, ou então na sua conta bancária, quem tiver, etc. Se você quer manter a verdinha, você vai ter que se entender com os gringos, porque tá faltando verdinha, vai ter que voltar. Como é que faz isso, Nildo Orix, quando a economia é dolarizada? Não faz, porque esse é um problema que você toca, que é o seguinte, no Equador, a economia está dolarizada há quase 2 décadas. Então, a moeda corrente no país é o dólar. Nós temos algumas economias latino-americanas dolarizadas, não no sentido que está indexado ao dólar, mas que a moeda corrente é o dólar. Então, o Equador e El Salvador são 2 economias, 2 países que têm a moeda nacional é o dólar. In God we trust, que é o que está escritinho aí nessa verdinha que você acabou de levantar. Você veja que ontem voltou a circular aqui no Brasil. Opa, congelou o sinal de Nildo Orix, já ele volta, acredito, voltou. Então, veja, Ramos, aqui no Brasil, essa tendência à dolarização da economia, Paulo Guedes anunciou ontem que vão permitir a abertura de contas em dólar. Claro, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo abrir para as empresas e as multinacionais, em primeiro lugar, mas isso vai abrir para os setores de classe média, juízes, setores de pequenas propriedades. Isso vai dar curso livre ao rentismo, mais ainda. E vai fraturar o Brasil entre aqueles que têm o mito da moeda forte, que é o real, e a moeda forte, que é o dólar. Lá no Equador, qual é o problema? Está tendo uma inflação em dólar. E aí que a grande questão é que o corte do subsídio afeta violentamente. O Equador, não vamos esquecer também, uma importante fonte de divisa para o país é as remessas de imigrantes. Eles são todos, sobretudo, na Europa. Estão nos Estados Unidos, mas estão, sobretudo, na Europa. Então, a entrada desses recursos tem, em alguma medida, a ver com o investimento estatal, com o investimento privado de capital externo, em cima do quê? Em cima da mineração. Por que está tendo essa tensão? Sobre essa questão aí dos imigrantes, né, que trabalham na Europa, eu morei na Espanha há alguns anos, e você vê muito, inclusive é um problema de discriminação, há um termo pejorativo para migrantes da América do Sul, sobretudo aqueles com aparência indígena, que Sudaca, é sudaca, exatamente. Sudaca é tão politicamente incorreto quando você vai lá, crioulo, no Brasil, para uma pessoa ou falar nigger nos Estados Unidos. Exatamente, é muito agressivo isso, e é usado, e para a pessoa ter uma noção, aí quem está nos assistindo, expressionauta, de quantos tem lá e quão importante essa população, toda vez que tinha eleição em algum desses países, peguei a eleição boliviana, você via propaganda dos candidatos lá, porque a pessoa votava fora de você andar no metrô em Barcelona e ver propaganda do Evo Morales. Evo, continue com o povo e tal, porque precisavam de tanta gente que tem lá, Nildo Orix.
Não, é uma multidão, a mesma coisa. Na experiência recente que eu tive em El Salvador, tudo é feito pelas redes sociais e a maior audiência vem do povo que está nos Estados Unidos, não só porque a saudade, a distância, a fratura da família, etc., aproxima, mas, sobretudo, porque o financiamento de organizações, sindicatos e partidos políticos e contribuições vem de quem tem dólar. E quem tem dólar em El Salvador são os imigrantes que estão fora do país, submetidos a todo tipo de humilhação, como você está mencionando aí, mas também submetido a uma taxa de exploração gigantesca nesses países. E o caso do Equador é esse também. Então, o tema da inflação em dólar, que nós tivemos já um fenômeno muito semelhante a esse no governo de Rafael Correa. A ideia da dolarização é a ideia, precisamente, que não tem inflação. O grande mérito o grande argumento dos liberais é que, se dolarizar a economia, então faz um ajuste tal como aquele que Domingos Cavallo fez na Argentina. Para emitir um peso, tem que ter entrada no país de $1. Ora, isso força uma economia a ser uma economia de natureza exportadora. Verdade. Que o dinamismo da economia e a estabilidade da inflação depende, sobretudo, de um comércio exterior que seja pujante. Agora, isso significa que é uma economia que funciona para fora, cujo eixo do mercado interno passa a ser secundário. É um subproduto da estabilidade monetária, chamemos assim. Se tem inflação, o poder de compra está diluído. Se tem uma estabilidade e o dólar, então, seria a melhor forma de ajuste, isso significa, sabe o quê, Romo? Que essa canalha quer dizer assim, nós não podemos ter moeda. O que a canalha está dizendo é que nós não podemos ter moeda, dada a irresponsabilidade orçamentária crônica e fiscal também, então o problema é suprimir. Como a gente não resiste à tentação da desvalorização da moeda e do gasto estatal, em condições de um país subdesenvolvido, pobre, dependente, periférico, então vamos suprimir esse mecanismo, fazendo o quê? A dolarização. Aqui no Brasil é tudo lento, mas eu já estou ouvindo essa conversa desde que Bolsonaro ganhou. Ontem voltou à agenda o tema das contas em dólar. E eles estão alimentando o rentismo. Nós já tivemos isso na Argentina com um desastre gigantesco. A sensação de estabilidade no começo é a mesma que nós tivemos no Real e que deu 8 anos para o Fernando Henrique Cardoso. Ela é verdadeira, mas ela na medida em que os dias passam, ela vai sendo corroída pela dolarização dos preços. E os capitalistas passam a fazer o cálculo econômico a partir do dólar, muito claramente. Nesse contexto, os salários têm que necessariamente baixar. Então, os salários têm que baixar e, veja, isso coloca um outro problema. Quer dizer, a renda em dólar da mineração, no caso do Equador, dos produtos agrícolas, da exportação, ela é quase fixa. Então, não tem um mecanismo da desvalorização da moeda para afrouxar o mecanismo da política monetária. A política monetária fica na prática anulada. Então, não tem política fiscal, porque não pode cobrar dos ricos e nem cobrar da renda petroleira e da renda mineira, não pode tocar nos ricos, porque se aumentar imposto, baixa o investimento. Tampouco pode mexer em política monetária, quer dizer, o país vira uma verdadeira colônia. O estatuto colonial da administração rentística da crise da economia do Estado, ela coloca nossos países numa situação terrível, e essa tem sido uma tendência latino-americana. Nós estamos no Brasil, eu acho muito importante a gente discutir a questão do Equador, Romulo, porque ela dá o cenário onde nós estamos nos movendo já. E Bolsonaro aqui vai aprofundar nessa direção. Eu não tenho a menor dúvida que Paulo Guedes quer colocar um cenário como o de El Salvador e de Equador aqui no Brasil, a partir das nossas condições. Mas, então, a inflação em dólar é que leva essa multidão às ruas. Por isso que a perda de apoio popular de Lenin Moreno... Mas eles querem a verdinha, não, Nildo? Eles querem a verdinha. Eles querem verdinha, mas a verdinha não há. Esse é o problema. Todo mundo quer a verdinha. Então, vamos chamar assim, o conflito distributivo está puxando o protesto social. As classes subalternas, e ainda mais no Equador, que não está acostumado com a inflação. Não existe o argumento de um neoliberal aqui, lá no Equador, o problema é a inflação. Não, a inflação está estabilizada. Qual é o problema aqui? Está crescendo a inflação em dólar. O que significa? Que a economia está rodando efetivamente numa situação de baixíssima produtividade do trabalho e de redução do investimento estatal
e redução do investimento privado. Toda essa onda que você bem lembrou aqui do espírito animal do capitalista é um espírito animal de um gatinho bem vagabundo que nós conhecemos aqui na América Latina. Os capitalistas seguem o investimento estatal. Se o investimento estatal cresce, eles vão atrás. Eu estava vendo os dados do Peru. Sabe onde mais despencou o PIB, que está dando essa crise peruana aí também? É na construção civil. Olha, o primeiro... A gente ensina os alunos na faculdade, segunda fase, diz, olha, quer aumentar o emprego e um pouquinho da renda nacional, chamemos assim, expande a construção civil, que ela dá resposta muito rápida, pois está despencando violentamente. Eu nem vou falar da indústria, isso aí está dizimado, mas está despencando na construção civil. Quer dizer... Nildo, eu quero ouvir aí muito do Peru, porque o Peru, afinal, era um bom aluno, né? A economia crescia tanto, 6%, 6,5%. Era um modelo que ensinava que, poxa, você apostar tudo no extrativismo com empresas estrangeiras vindo podia dar certo, né? Mas, assim, pelo menos era o que o pessoal dizia, uma economia que crescia tanto. Quero entender isso, se essa riqueza foi distribuída, se isso é sustentável ao longo do tempo. Mas voltando rapidamente ao Equador, a saída, eu queria te perguntar claramente, a saída para o Equador, a não ser sair do dólar, parece muito a crise da Grécia, né? Naquela época ali também, que era a questão do euro, né? Presa ao euro. Se você quer se manter na zona do euro, você tem que depender ali do ingresso, né? Para manter a sua conta corrente no azul e, em alguma medida, voltar à sustentabilidade. O pessoal fala que a Grécia, hoje em dia, fez o dever de casa, melhorou muito a coisa, mas só tem duas possibilidades para esse ajuste na conta corrente, como você dizia. Ou você desvaloriza, no caso, seria a Grécia sair do euro e o Equador sair do dólar, ou você faz um arroxo interno. Aí o pessoal foi para a solução do arroxo interno, o pessoal lá não gostou e está quebrando tudo. Tem saída sem ser sair do dólar, Nildo Riggs? Não tem saída sem sair do dólar. Aliás, tem uma saída. Quer dizer, sempre tem uma saída. Como diria o Lenin, né? Mês de outubro, vamos falar do Vladimir aqui, nunca há uma situação sem saída. A saída, ela está sempre condicionada histórica e politicamente. No caso da Grécia, que você bem lembra aqui, o que Frankfurt disse para os gregos? E o que a dona Merkel disse para os gregos? Está ruim com o euro, pior sem o euro. Esse foi o recado. A elite grega, bom, a gente já sabe toda a trajetória de como é que foi a traição das forças populares que emergiram da crise, etc. A situação da economia grega é uma situação de uma economia cada vez mais periférica na Europa. Então, e assim foi condenado. Eles assinaram a sua condenação quando eles aceitaram o ajuste da Troika. Pronto, não tem mais saída. Mas a Grécia é a Grécia. Agora, o que é o Equador comparado com a Grécia? O que é o Brasil comparado com o país periférico da Europa? Para os mundos das finanças, é nada. É um pária. Nós pertencemos àquilo que Franz Fanon chamou os condenados da terra. Um grego, ele pode ser periferia na Europa, mas ele é um europeu. Agora, um latino-americano... Mais importante, Nildo, o pessoal gosta de ir lá passar o verão. Então, se a coisa estiver quebrando muito, o pau não fica inconveniente. E eu não visitei a Grécia, mas eu não duvido que deve ser uma beleza. E gostaria de um dia, se eu tiver tempo entre circular pela América Latina e ir para a Grécia, aí eu vou escolher sempre a América Latina, sempre tem coisa para ver. Mas se tiver uma folguinha que desce assim, sei lá, um achado, Nildo, vamos para a Grécia ver o tema das finanças, iria lá tranquilamente, sem nenhum problema, deve ser uma beleza, né? Agora, não tem saída dentro do dólar. Essa é a questão que nós estamos vendo. Então, acho que a América Latina está se aproximando de um tema de soberania, mas é uma soberania quente, é uma soberania com chapa quente, é uma soberania que tem que estrangular os capitalistas, porque os capitalistas na América Latina, eles dolarizam a economia de múltiplas formas, através da política cambial, ou da indexação, ou da dolarização completa. O dólar circula. E eles pensam em dólar, porque os filhos estudam na Europa e nos Estados Unidos. Eles têm que pagar as contas em dólar. Eles extraem a riqueza daqui, mas eles vivem lá. O expressional que está nos escutando, que está nos ouvindo, tem que entender que a classe dominante aqui, ela não coloca os filhos na PUC, ela coloca os filhos em Harvard, ou na Sorbonne, ela manda, ou para as universidades periféricas lá, Louvain, na Bélgica, etc. Vai colocando aí.
Eles não vivem aqui. Aqui eles extraem uma riqueza para a qual eles vão lá. Agora, veja... Nildo, um exemplo aí claríssimo de tendência de dolarização no Brasil, quero ver se você concorda comigo, é o fato de todos os contratos de concessão aí que você tem no Brasil, né, de energia elétrica, estradas, tudo de construção de infraestrutura, eles são reajustados pelo IGPM e não pelo índice de preço ao consumidor do IBGE. E a gente sabe que esse índice aí da Fundação Getúlio Vargas é o que mais reflete, né, o que mais bem reflete melhor reflete a variação do dólar. Então, seria um exemplo, Nildo, já que assim, isso aí vem na esteira do real, né, que era praticamente uma convertibilidade ali meio não assumida, e aí falou, não tem problema, porque se tiver alguma desvalorização, isso vai se refletir no IGPM, e aí a gente reajusta as concessões para os gringos. É mais ou menos por aí, Nildo? Esse é um dos mecanismos de indexação, vamos chamar assim, indexação leve, ou soft, se você quiser. Então, eles têm níveis de indexação. Agora, eles estão avançando para a questão das contas em dólar. Mas veja, a taxa de câmbio ela tem sido o preço fundamental de uma economia que cada vez mais se abre. Em contexto de abertura generalizada da economia, que começou com o Plano Real. E aí todos os governos rezaram na mesma cartilha, com variações aqui e acolá, porque as variações cambiais também existiam durante Fernando Henrique, durante Lula e durante Dilma. Aliás, Nildo, o IGPM no Brasil é conhecido como a inflação do aluguel. Então você vê que até o aluguel, em alguma medida, o aluguel das pessoas está vinculado aí à variação cambial. Porque é uma forma das classes médias proprietárias, a pequena burguesia proprietária e, naturalmente, a especulação imobiliária, indexar o verdadeiro indexador de uma economia em contexto de abertura crescente, que é o dólar. Então, a taxa de câmbio passa a ser decisiva. É tão importante quanto a taxa de juros, mas eu diria que, em alguma medida, é mais importante do que a taxa de juros. Porque, veja o seguinte, para aumentar a produtividade do trabalho, é preciso importar máquinas e equipamentos. E máquinas e equipamentos num país que destruiu o seu setor de produção nessa área, ele passa a ser importado ou aluguel pago em dólar. Então, o cálculo capitalista, quando ele tiver que aumentar a produção de 2 sapatos com um período de baixa ociosidade da economia, ele tem que gastar em investimento. Investimento significa dólar, precisa comprar lá fora. Se projetos como o FINEP, o BNDES, ou programas especiais no Ministério da Economia não financiam a importação de máquinas, significa que o capitalista tem que desembolsar. Ora, esse é o pior dos mundos possíveis para um capitalista, investir seu próprio dinheiro. Toda a ideologia liberal ela está baseada na ideia de que o capitalista tem risco. Ora, nada mais avesso ao risco do que o comportamento capitalista na periferia latino-americana. Isso também é assim no centro. Mas aqui, os capitalistas ficam demandando do governo programas especiais de todo tipo, subsídios de toda ordem, proteção em maior ou menor escala, programas especiais, campeões mundiais. Eles podem fazer, o nome não importa, os capitalistas são avessos ao risco. E a taxa de câmbio passa a ser decisiva. No caso de uma economia dolarizada como o Equador, que estabiliza a inflação, faz um pacto inicial, mas nas condições do mercado mundial, vê agora gravemente deterioradas. Ora, o Fundo Monetário entra com tudo. Quem puxa lá no Equador o Fundo Monetário? O setor exportador, em primeiro lugar, o mundo das finanças, que é um mundo das finanças nacionalizado também, setor bancário, tal como lá no México. Lá no México se internacionalizou toda a economia, exceto o sistema bancário. E é uma forma de aliança com o imperialismo como uma fração de classe muito pequena, que nem visita a zona roça, que é a zona mais importante da burguesia mexicana. A burguesia mexicana ela vive nos Estados Unidos. Ela não então, só para confirmar, Nildo, o setor bancário no México ele ainda é nacionalizado em alguma medida, não no sentido de pertencer ao Estado, mas a banqueiros mexicanos, porque eu achava que tinha lá uma presença grande do Santander, etc., mas não. Não, tem uma presença, mas o núcleo, essa é uma das coisas que mais chama a atenção, porque num regime de NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio entre o México, o Canadá e os Estados Unidos, que o México tentou rever a parte agrícola, nem isso conquistou. O Trump deu um canetaço e encerrou a discussão.
E López Obrador não consegue avançar Não, nessa direção. uma vergonha foi nessa negociação o López Obrador ter mantido as arbitragens de investimento quando acabou para o Canadá e os Estados Unidos. A humilhação falou, não, nós somos piores mesmo, a gente fica com essa porcaria, para vocês estão isentos. Assim, essa renegociação é uma Então, vergonha, Nildo. que não foi uma negociação, foi uma rendição, É. porque significa claramente que não tem uma força política ali produtiva no campo mexicano e na indústria mexicana para enfrentar isso. López Obrador não. E como ele teria que levantar o povo para isso, isso significa colocar o México sempre numa lógica de situações extremas. Então, o setor bancário lá é privado, e em larga medida o privado se beneficia enormemente. E, na prática, é o aliado concreto que o Fundo Monetário, as finanças mundiais e a elite tem. Você veja que aqui no Brasil, a figura, ela era uma figura romântica, chamemos assim, porque era um ethos romântico, né? E precisa de alguma coragem para ser romântico também. Essa frase, se eu não estou equivocado, é de Adorno. Mas os caras dizem, para ser romântico, precisa de uma dose de valentia. Foi o último burguês que brigou aqui contra a taxa de juros, foi José Alencar, o vice de Lula, e gritou absolutamente isolado no governo. Enquanto ele brigava, o metalúrgico, operário, etc., fechava com o mundo das finanças e deixava para o Zé Alencar o jus esperneando, ele ficava aqui gritando. Mas desde então, Romulus, nós não temos um capitalista que grita contra a taxa de juros, contra o sistema bancário. Isso significa que o rentismo cresceu violentamente. Certamente, eles se associaram, né, isso, a Fiesp, a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo, né, importadores e rentistas também, mas aí teria que alterar a sigla. De passagem, Rom, me permita uma coisa que eu achei que verdadeiramente espantosa. A Fiesp colocou agora, um dia desses aí, a bandeira da China. É verdade. Você veja que... 1º de outubro, o dia da Revolução Popular. Essa canalha fica mandando a gente para Cuba e para Venezuela. E eu já ia para Cuba e para Venezuela antes deles me mandarem, quer dizer, para mim isso não é nenhum problema. Mas ver aquela bandeira da China no prédio da Fiesp significa concretamente, sabe o quê? É você elevar, o sujeito colocar a bandeira do seu algoz. Porque precisamente os produtos chineses... Que algoz, Nildo, é de lá que eles importam. Agora a Federação dos Importadores é de lá que está vindo a importação. Bom, porque mudaram a sua natureza. Quer dizer, a burguesia render uma homenagem à China verdadeiramente isso fala do que é essa burguesia brasileira e particularmente a burguesia industrial brasileira. Essa que o Ciro deposita todas as suas esperanças, que o Beluso deposita todas as suas esperanças. Aí então, eu ia falar justamente do Beluso aí, porque olha o que aconteceu. Simbólico, muito representativo do que você falava agora, na entrevista que o Lula deu recentemente ao Beluso, ele contava um relato lá antecedendo um pouco a eleição dele e do José Alencar em 2002, em que eles se reuniram com o representante da finança no Brasil, com o Roberto Setúbal. Aí estava lá na casa do filho do José Alencar, o Lula, o filho do José Alencar, e o Roberto Setúbal. E aí o Roberto Setúbal estava ali fazendo uma arguição, praticamente. Olha, o que você vai fazer nisso aqui? O que você vai fazer na reforma agrária? O Lula falava, vamos fazer isso, isso e isso. Aí o Roberto Setúbal respondia, isso aí o Império não deixa. Aí, nova pergunta, o que você vai fazer no orçamento? Aí o Lula respondia, isso aí o Império não deixa. Aí, mais uma coisa lá, perguntando como é que você vai fazer tal coisa. Aí o Roberto Setúbal, lá do Itaú, responde, não, isso aí o Império não deixa. Aí disse que na terceira, o José Alencar deu um soco na mesa e falou, doutor Roberto, o senhor me perdoa, mas que porcaria de império é essa? Que eu vou pegar em armas, eu vou para a luta armada para poder fazer o que tem que fazer no Brasil. Você vê que foi o José Alencar, não foi o Lula quem deu o soco na mesa, Nildo Orix. Não, por isso que eu digo, eu estou recordando a figura do Zé de Alencar, porque o Zé de Alencar era o seguinte, ele era dono da Coteminas e tinha 23 mil trabalhadores na base. Ele vendia têxteis, então ele sabe o que é a concorrência chinesa, a concorrência dos Estados Unidos, a concorrência europeia. Ele sabe o que é isso. E ele vive grande parte do mercado interno. Mas esse tipo de capitalista, ele já era um capitalista em extinção. O Zé de Alencar, ele era um museu vivo. Nada tem a ver com a burguesia brasileira, com a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu lembro que quando saiu, quando a Fiesp fez uma consulta sobre o impeachment
da presidente Dilma, eles fizeram uma consulta, que é um pessoal democrático. Então, eles foram lá e fizeram uma consulta nas bases. Quem é que mais respondeu o questionário? Foram aquelas empresas que tinham entre 50 e 100 trabalhadores. As maiores, aquelas que tinham mais de 500 trabalhadores, quase não respondeu, porque essas se viram um pouquinho melhor. Quem é que respondeu? Pedindo o impeachment, apoiando 76% o impeachment. Eram os pequenos e médios que estavam estranguladas pela crise. Então, um sujeito como José Alencar, ele estava fora já, porque, por exemplo, o filho dele viajou para o Haiti, numa missão daquelas que fazia investimento no Haiti. Por quê? O Haiti tinha um sistema de cotas preferencial para exportação de textos para os Estados Unidos. Então, a Coteminas podia ir para lá e fazer uma boa ação no Caribe e no Haiti, e vamos fazer um investimento, salários lá embaixo e cotas de exportação para dentro dos Estados Unidos. Mas é um setor cada vez mais golpeado pela potência da China e pela potência dos Estados Unidos, que é uma máquina de produzir riqueza gigantesca. Os Estados Unidos não tem que ser visto apenas... Quer dizer, o imperialismo ele tem um lado produtivo que é terrível. Eles têm um investimento estatal gigantesco, que é o que puxa aquela máquina, na universidade, na pesquisa, na aeronáutica, na NASA, em tudo. É o Estado que comanda, é uma economia, é um capitalismo monopolista de Estado. Né? E claro que essa burguesia aqui, ela é incapaz, quer dizer, não é à toa que o Setúbal, as frações da burguesia mais entreguista, naturalmente, é a burguesia bancária, porque ela vive do circuito das finanças. Então, para ela, Rômulo, é absolutamente indispensável que esse circuito entre a transferência de dólar daqui para fora e, eventualmente, da entrada de fora para dentro, seja pela via das remessas, etc., isso passa pelo sistema bancário. Sem falar do narcotráfico, o sistema bancário se beneficia em todas as dimensões da vida produtiva e das decisões do Estado, desde o chamado combate à corrupção, ao narcotráfico, à ilegalidade, à abertura da economia, à taxa de câmbio, política fiscal, tudo passa pelo sistema bancário, passa sendo o centro nervoso de uma economia. E, nesse sentido, sai o capital industrial. Por isso que o José de Alencar era uma peça de museu. E na periferia capitalista é muito acentuado. E no Brasil, que era um país de desenvolvimento capitalista relativo maior da América Latina, muito mais acentuado esse drama. Então, o José de Alencar era o cara que ia para os eventos políticos espinafrar a taxa de juros. Que você encontrar um capital industrial xingando o capital bancário, pedindo a baixa taxa de juros, é inédito. O que eles fazem? Eles pedem a redução de impostos. Quer dizer, como é que se solda a aliança entre o capital bancário e o capital industrial? É no assalto ao Estado. Então, portanto, reduzir impostos. E a briga passa a ser contra o Estado. Ora, a redução de Estado a gente sabe o que é. Guerra de classe contra o povo, redução de direitos, fim de subsídios, investimento estatal menor, emprego em queda, salário em queda e uma economia exportadora vigorosa. É o caso do Equador, é o caso do Peru, e vai se acentuar. Sabe por quê, Romo? Porque quanto maior está caindo a queda ou esse comportamento errático das exportações de produtos agrícolas e minerais, não tem outra alternativa para uma economia desse tipo do que aumentar o volume das exportações. Isso significa avançar nesse extrativismo que nós estamos vendo aqui no Brasil com o governo Bolsonaro, mas também está lá com o governo de Vizcaia no Peru e o governo de Lenín Moreno no Equador. A ofensiva sobre as terras indígenas, aqui no Brasil, nós não temos uma dimensão, porque o tema da Amazônia ele está muito romantizado pela Globo, não é? Ele está muito romantizado, ele não entra como um dado de território, riqueza e aumento da renda da terra, de propriedade da terra. Entra como se fosse uma agressão à mata virgem. Estou caricaturando assim, porque é como tem aparecido. Mas nesses países, o caráter explosivo se dá pela composição étnica da população. Tanto no Peru e no Equador, a maioria é indígena. E na Bolívia, a maioria é indígena. E na Guatemala, a maioria é indígena. E isso dá uma força para uma CONAIE, por exemplo, que ela é indomável. A CONAIE nunca se vendeu a nenhum governo. Isso é decisivo.
Então, veja algo aqui muito importante, Ramos, que você mencionava aí, a carreira exitosa, o plano de carreira do nosso sindicalista, né? É sindicalista, líder de um sindicato, lidera algumas greves, se transforma em vereador, em prefeito, em deputado federal, é candidato a governador, etc. Mas ele é um coadjuvante do baile. A grande questão, é que está posta aqui para todos nós, é que a CONAIE, essa cultura parlamentar, ela é pouco instituída, porque eles sabem, desde que o Exército Zapatista perguntou lá no 1º de janeiro de 1994, quanto vale um índio no mercado mundial? Não vale nada. Então, nós não vamos, eles não são seduzidos por essa coisa. Por isso que Evo Morales mantém um perfil muito baixo na presidência, por esse caráter indígena dele. Eu não estou fazendo aqui uma apologia abstrata. Eu estou dando um dado de antropologia da mais alta importância. Essa gente não se seduz com as formas educadas do parlamentar, que eu, particularmente, tenho um desprezo olímpico por essa gente. Essa forma educadinha de falar, esse banho tomado todo dia, 3 vezes ao dia, essa conversa mole que esses deputados e senadores têm, essa parlamentarização da política, que não tem o conflito, o povo tem um ódio disso, o povo tem um desprezo pela via parlamentar, sem ter lido Carl Schmitt. Nem precisava ter lido lá o autor de Crise da Democracia Parlamentar. Eu não tenho o menor apreço por isso. E lá no Equador tem uma coisa, hein, Romulo? O Congresso é unicameral. Não tem o cadeado de segurança do Senado. É um Congresso unicameral, que veio com a Revolução Cidadã. Então, a pressão sobre o parlamento ela é muito forte. O movimento popular, sobretudo o movimento indígena, as classes subalternas, quando coloca o seu bafo ali, a coisa pega. E mostra uma outra lição para nós. O parlamento fica entre a cruz e a espada. Ou assina com o FMI, ou se encontra com o movimento na rua. Porque quando a sede do governo vai para Guayaquil, os parlamentares se escondem. E a grande questão, tanto no Peru quanto no Equador, é cadê o parlamento? Mas, Nildo, o Congresso sai, mas teve gente que ficou. Você falava aí do preço do indígena no mercado internacional ser baixo. Eu quero saber qual é o preço do indígena fardado, né? A gente viu imagem, de repente eu pego aqui e mostro, enquanto você fala, que várias pessoas me marcaram, mostrando o momento ali em que a população vai para cima, a tropa de choque do exército recua, e no final eles tomam um blindado e tocam fogo. A coisa ali, a chapa está esquentando. Lá, como é que são os militares lá, Nildo? O Rafael Corrêa tinha alguma ascendência, como o Hugo Chávez, ou nenhuma? Então foi fácil para o Lenin Moreno pedir para o pessoal fardado mais alto entrar aí? Há perspectivas de repente, ter uma quebra de hierarquia e o pessoal de baixo se juntar ao povão? Como é que você vê aí o fator militar, Nildorix, que também está muito presente no caso brasileiro? Bom, vamos lá. Repressão, Lenin Moreno usou o expediente clássico, a repressão. São mais de 500 pessoas presas. Há 2 dias eram 477 pessoas presas. A prisão e a repressão generalizada. Ontem à noite, eu ouvindo ao vivo a Telesur, né, que você pode assistir pelo canal, vindo lá pela Telesur, como é que era o protesto, etc. O protesto na rua é permanente e vai se incrementar nesses dias. Segundo, as Forças Armadas no Equador elas sofreram uma grande quebra quando Lúcio Gutierrez, lá atrás, foi um sujeito que chegou na presidência da República, depois foi destituído. Ele era do Exército. E a hierarquia se quebrou no Exército, lá no Equador, há cerca de 2 décadas, 1,5 décadas. É claro que isso foi recomposto, mas essa recomposição, tanto no Equador, no Peru, ao contrário, o Peru, as Forças Armadas estão sob controle completo de Washington. Por quê? Porque as Forças Armadas estiveram amplamente envolvidas no esquema Fujimori e Vladimir Montesinos. Então, toda uma geração de oficiais generais estão muito próximos de um sistema de corrupção generalizada criada por Vladimir Montesinos. O tema do Exército... Isso aí soa familiar, hein, Nildo? Essa história aí do pessoal pendurado com dossiê, isso aí me soa familiar. Exatamente, e veja, e nos 2 casos, lá no Peru também, não vou esquecer o fio da meada aqui do Exército, mas veja, o Peru não vamos esquecer, tanto no Equador como no Peru, o tema Odebrecht está lá. E no Peru levou ao suicídio do Alan Garcia.
a tal ponto que o APRA não é um personagem na crise. Quem é que domina o parlamento e defende a classe política é o chamado fujimorismo, encabeçada pela Keiko, filha do Fujimori. Ela é que domina a cena no parlamento. E eles estão discutindo o quê? A nomeação das cortes. Olha, o impacto da Operação Lava Jato na América Latina é gigantesco. A Operação Lava Jato na América Latina, é preciso atentar, não sei se alguém aqui trabalhou isso no Duplo Expresso, mas é claro que no Equador, na Bolívia, na Argentina, o tema da Odebrecht é um tema ultrassensível, monitorado pelos Estados Unidos, pelas cortes estadunidenses, e eu tenho dito aqui, as cortes, o sistema judiciário latino-americano, ele está totalmente vulnerável a uma decisão simples de um juiz de quinta categoria em Nova York. Porque se esse juiz disser que Rômulo Maia está metido com droga ou qualquer outra situação, o sistema judicial brasileiro atua em consequência de maneira imediata e cede para as decisões extraterritoriais daquela corte, que ninguém possui no mundo. Ninguém vai admitir. Se admitirmos o poder extraterritorial, nós estamos admitindo a figura do império. É verdadeiramente espantoso. Isso liquida a soberania. Então, lá no Peru, como no Equador, há uma espada, que é a espada do moralismo burguês, monitorada por Washington, e as distintas frações de classe. Todas as figuras vinculadas com o governo de Pedro Pablo Kuczynski, que era o antecessor de Vizcarra, o que ele era? O problema dele está envolvido com o Odebrecht também, com o tema da corrupção. E Rafael Correa também, e Lenin Moreno também. Então, veja que o pulsar do movimento aí sempre choca nas Forças Armadas. As Forças Armadas no Peru disseram, olha aqui, vai ficar Vizcarra e não vamos aceitar o esquema parlamentar. Bom, tem uma nova geração de militares no Peru, porque o tema de Vladimir Montesinos e de Fujimori, eles estão sob processo eterno, e se livram de um e logo vem outro, e as cortes têm um movimento litigante contra eles permanente, e um conjunto de parlamentares estiveram envolvidos nisso. A geração nos exércitos, o corte é mais imediato, né, Ramos? O corte generacional faz com que a geração anterior não tenha vínculos com a geração que está aqui. Eu, no Brasil, fico espantado no tema dos militares. Você veja como nós estamos carentes de uma doutrina militar nacionalista, revolucionária, que ela é fundamental. Por quê? Porque qual é o compromisso dos generais atuais com os crimes cometidos pela ditadura? Quase nenhum, escasso. Mas aqui no Brasil fica claramente estabelecido o seguinte: não tocar no passado é uma garantia para crimes futuros. Essa é a grande questão. Então, no Equador e no Peru, as Forças Armadas estão, eu diria, consolidadas sob uma hegemonia estadunidense. E no Equador também. Não há nada, nenhum exército latino-americano está fora desse. Opa, peraí, fechou seu microfone sem querer, Nildorix. Abra seu microfone. Pronto. Tive uma pequena interrupção aqui, então não está nada fora dessa agenda de Washington. Washington, de fato, nunca tinha. Uma onda como Torrijos, no Panamá, General Lázaro Cárdenas, no México, mesmo o peronismo na Argentina, em alguma medida, mas menos. Fenômenos dessa natureza nós não tivemos mais na América Latina. Washington conseguiu um avanço no exército aí muito importante. Né? Ô, Nildo, é mais complicada essa questão aí que você falou, que o pessoal de hoje não tem responsabilidade pelo que o pessoal lá de trás fez, porque a taxa de endogamia no exército é altíssima. O Piero Lagner, antropólogo que estudou, ele mostrava que tem números aí mostrando de 70% a 80% das pessoas que hoje estão na força são filhos, sobrinhos, netos de quem estava antes. Então, é denegrir a história do papai e do vovô. Não é assim tão fácil não, Nildo. Não é, mas essa pressão atávica, digamos assim, ela está desprovida de elementos concretos, né? E uma vez o pai morto, dá para matar o pai de novo, né? Como diria a psicanálise, haveria que matar o pai, se livrar disso. Porque, no fundo, os militares se movem por forças muito concretas. Eu acho que tem um déficit aí que a esquerda tem um profundo desconhecimento da questão militar no Brasil. Aliás, um contraste, né? 21 anos de ditadura e aquilo que
a esquerda não estudou e não estuda são as Forças Armadas, né? Existe na universidade muitos estudos sobre as Forças Armadas. Nos marxistas, claro que Nelson Werneck Sodré foi a figura que mais destoou e mais estudou as Forças Armadas, história militar do Brasil, mesmo a autobiografia dele, que é a do soldado, né? Olha aqui, ó, que beleza. Memórias de um Soldado, no Nelson Werneck Sodré, todas essas. Mas ele tem a história militar do Brasil, que é um livro que eu recomendaria, né? Mas e tem muito trabalho de natureza acadêmica, mas trabalho de natureza política, gerado por gente da esquerda, com compromisso de esquerda para estudar os militares, sua formação psicossocial, seu engajamento político, as origens nas classes, o vínculo com os Estados Unidos, com as Forças Armadas. E essa é uma debilidade da esquerda gigantesca, ela fica mais preocupada com as causas do que com aquilo que são as estruturas que movem o poder, né? Você veja que é uma tragédia para todos nós isso, Romo, porque aquilo que é essencial, que é a economia, as classes sociais, os mecanismos de Estado, a ação de Washington, saiu do universo da esquerda. A esquerda perdeu aquilo que ela tinha nos anos 60, uma clara visão das questões estruturais do nosso Estado. Mas nós estamos entrando numa situação, Romos, e eu teria aí mais 3 ou 4 minutos antes de ir para a minha aula aqui, nós estamos se aproximando da América Latina e eu chamo a atenção do Expressionauta para a crise equatoriana, porque a crise equatoriana, como a crise peruana, o silêncio que paira sobre o México. E eu queria aproveitar aqui que eu estou no Duplo Expresso para dizer o seguinte: observem como a crise equatoriana não aparece no jornalismo brasileiro. De tal forma que eu peço que o Expressionauta dê atenção, que escute, que busque agora na internet, busque a compreensão da crise equatoriana, porque o Equador é um belo espelho do que vai acontecer na América Latina, de maneira explícita em pouco tempo, e já está pulsando nas placas tectônicas desse imenso continente, determinando a vontade dos homens, determinando a vontade da política. E esse espelho equatoriano é nosso. O heroísmo e o combate da CONAIE, como das classes populares no Equador, é um belo espelho para todos nós. Como a arrogância, a falta de nacionalismo completo, a submissão a Washington, a docilidade com o mundo das finanças de um governo como o de Lenin Moreno, e também, como foi de Rafael Correa, é também um espelho para todos nós. Então, olho na crise equatoriana, olho na crise brasileira. Muito bem, Nildorix. Quando você falava, eu coloquei imagens do povão tomando as ruas lá em Quito. Essa não é a imagem que eu estava procurando, não. Essa aqui foi selecionada pela nossa amiga expressionauta Maria França, que tem feito aí um alerta. Você está buscando justamente aquela do veículo militar tomado. Eu vou achar aqui, porque é nesse perfil, quem quiser saber mais sobre o Equador, esse perfil aqui, Pichincha Universal, parece que é uma rede pública de rádio lá, alguma coisa assim, e eles estão cobrindo, né? E é de lá que era o vídeo do pessoal, né, fazendo a tropa de choque recuar e botando fogo no blindado lá do exército. Mas a Maria França falou o seguinte, ó, quando ela compartilhou isso ontem, ó: pessoal, está acontecendo uma verdadeira revolução no Equador. Espero que gere documentários como A Revolução Não Será Televisionada, né, sobre o golpe na Venezuela de 2002. No caso do Equador, Lenín Moreno cometeu estelionato eleitoral. O mundo precisa saber dos bastidores desse acontecimento. Então a gente tem que procurar na internet. Sugiro que as pessoas sigam o perfil do Rafael Correa, né, ele que está, para ver, ele está direto divulgando vídeos. Olha esse, por exemplo, da repressão, em que ele mostra o pessoal indo para cima ali numa ponte, que deve ter morrido gente. Ele coloca que esse é o vídeo mostrando o que passou na tal da Ponte São Roque e pedindo a renúncia do Moreno, dizendo que para ele parar já de fazer isso às pessoas, né? Deve ter certamente morrido gente ali para ele ter chamado atenção a isso, e deve ter mais de uma versão. Ele colocou o vídeo que alguém, um cinegrafista amador, fez ali, mostrando que de fato foi a polícia que teve polícia não, né? O exército ali, provavelmente. Deve ter tido a iniciativa, mas sobre esse caso eu não sei mais no momento. Nildorix, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. É importantíssimo falar com você nesse momento, já que você há tantos anos se dedica ao estudo da América Latina.
E a gente vê que o que acontece no Equador, acontece no Peru, está extremamente relacionado ao que acontece no Brasil. Eu fico na dúvida se isso daí vai dar um gás para o pessoal e para o enfrentamento com o golpe no Brasil. Uma última palavra sua. Você acha que isso vai acelerar a queda dessa aliança entreguista que está aí, com esses generais entreguistas, Bolsonaro, Guedes e tal, ou você acha que o Brasil é uma coisa diferente? Não, o Brasil é um país latino-americano, por mais que a classe dominante aqui tente colocá-lo como uma extensão artificial da Europa e agora dos Estados Unidos. O pulsar brasileiro é o pulsar latino-americano, nós estamos absolutamente livres nessa América Latina e aqui o protesto popular vai se colocar da mesma forma. Eu queria fazer um breve comentário e deixar um abraço aqui para uma figura com quem você vai falar agora, que é o seguinte: quando essa Expresso Nota menciona o estelionato eleitoral de Lenin Moreno, o Expresso Nota aqui não pode ocultar jamais o seguinte: Rafael Correa foi o principal cabo eleitoral de Lenin Moreno. Então, Verdade. no caso equatoriano, não há narrativa nenhuma de golpe, quer dizer, ele entrou num diapasão, foi mais ou menos como a Dilma contra Aécio. Elegeu numa agenda e depois foi lá. Esse é o estelionato eleitoral. Situação muito semelhante, muito parecida, Também quase porque similar. o sucessor teve alguma coisa a ver com a prisão do antecessor, esses problemas judiciais. Será que tem mais uma semelhança Não, aí? Pois é. Lenin Moreno tocou o mundo judicial contra Rafael Correa, a tal ponto que se ele voltar para o Equador, ele vai imediatamente preso. É verdade. Então está uma situação terrível. Segundo, eu sei que você vai falar agora, você anunciou que vai falar com o Beto Almeida, você Isso manda aí. um grande abraço ao Beto Almeida, É o homem da jornalista, Telesur. com quem eu tive sempre uma relação muito cordial, muito boa, e ambos sempre interessados nessa questão latino-americana. O Beto com aquela calma ele tem uma calma que parece que emana do Vaticano, que eu nunca terei, né? Então dá um abraço nele, um abraço para os expressionautas, e estarei aqui na próxima terça ao pé do canhão. Maravilha, Nildorix. Bom dia para você e boa aula. Conversamos aqui com o Nildorix, ele que é economista, PhD em economia pela UNAM, a Universidade Autônoma do México, ele que estuda há muito tempo a região, até indo à região, estudar nela, estudar ela também, e é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem canal do YouTube lá do IELA, tem canal também da Revolução Brasileira, a tendência no pessoal da qual o Nildorix é a liderança, e que por ela disputou a indicação, a candidatura à presidência da República em 2018. Então, quem quiser saber mais, pode procurar aí nesses canais desse pessoal parceiro nosso.